Fala pessoal, tudo bom? Tudo em ordem? Tudo numa nice? Então pessoal, a aula de hoje é sobre estequiometria parte 3, tá? Na aula de hoje vamos ver realmente a estequiometria na vida real. Porque a estequiometria vista anteriormente é a estequiometria hipotética, considerando ocasiões que sejam favoráveis, como rendimento igual a 100%, que todo reagente ele é puro, tá? Que eu sempre coloco os reagentes nas proporções corretas. A gente considerava tudo isso. Só que na vida real não é assim. Nem todo reagente é puro, contém um certo grau de impureza, tá? Nem toda reação ocorre 100% com esse rendimento de 100%, tá? As reações não têm um rendimento de 100%. E nem toda vez a gente consegue colocar os dois reagentes em proporções corretas. Um a gente coloca um pouquinho a mais em excesso, e deixamos com a proporção que seja correta para a reação. Beleza? Então, como funcionam os cálculos estequiométricos nessas condições de vida real? Certo? Vamos ver hoje. Só que para revisar, a estequiometria é a aplicação da lógica e da aritmética em sistemas químicos. Pessoal, estequiometria na química é só cálculo, matemática. Basicamente, regra de 3, usar a lógica. Um exemplo. Uma empresa farmacêutica pretende produzir 10 quilos de seu remédio. Tomara que seja contra o coronga. Sabendo que a matéria-prima custa R$ 20 o grama, quanto de dinheiro ela precisará investir? Então, você primeiro tem que transformar as unidades. Eu sei que R$ 20 um grama. Então, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Se eu quero ter 10 quilos dele, quanto eu vou precisar aqui desse X? Então, eu vou precisar aqui de 1.000 gramas, porque essa unidade aqui é em gramas, tá? Então, se 1 grama custa R$ 20, eu vou precisar de 1.000 gramas. Quanto eu vou precisar investir para fazer esse remédio? Então, eu vou precisar de R$ 200.000, tá? Então, isso daqui, querendo ou não, é um cálculo estequiométrico, regra de 3, certo? Só que a grande dificuldade para resolver questões de estequiometria é exatamente identificar de quem a questão está falando. E às vezes a questão da equação química e fala, fulano de tal reagiu e produziu fulano de tem. Se você não souber quem é fulano de tal e quem é fulano de tem, então você vai ficar difícil identificar a questão, você já trava aí. Ou ele diz quem é os reagentes e os produtos e pede para você montar a equação química. Se você não souber montar a equação química, a fórmula dessas moléculas que estão reagindo e das moléculas que estão sendo formadas, fica difícil e você trava na questão, certo? Então, a matemática em si é só regra de 3, pessoal, tá? O resto é que é um pouquinho mais difícil, que é para identificar uma equação química e para identificar os reagentes que ele está falando ou o produto que ele está falando na questão. Uma coisa que você tem que lembrar é, mol é uma coisa, tá? Mol é um pacote de moléculas, lembra? Para formar 1 litro, eu tenho que ter 1.000 ml. Para formar 1 mol, eu tenho que ter a constante de Avogadro. Então, mol não é uma molécula. Não confunda. Mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas para eu poder formar 1 mol, certo? Então, a relação fundamental da estequiometria que a gente pode esquecer é 1 mol, que eu obtenho pela essa fórmula aqui, ó, número de mol é igual a massa utilizada sobre a massa molecular. A massa molecular e a massa atômica está sempre para 1 mol, pessoal. Então, 1 mol de qualquer elemento vai ser igual à sua massa atômica. 1 mol de qualquer molécula vai ser igual à sua massa molecular. Se eu tenho 1 mol, eu tenho, respectivamente, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho 1 mol de um elemento, eu tenho 1 mol, que é igual a 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? Se for um gás, ele vai ocupar volumes em determinadas condições. Se for na condição CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm, então esse gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. Se for na KTP, que é condições ambientes de temperatura e pressão,
esse gás vai ocupar um volume aproximadamente de 24,4 litros, certo? Então, essas relações fundamentais da estequiometria que vocês não podem esquecer. Aí, o assunto de hoje é reagente limitante e excesso, pureza dos reagentes e rendimento da reação. O que é reagente limitante e reagente em excesso? Limitante, pessoal, é a quantidade que está na proporção correta. Excesso é aquele reagente que foi colocado em quantidade demasiada, ou seja, em excesso. Então, vou imaginar comigo. Imagina uma janela. Melhor, imagina um misto quente, onde eu preciso de um pão, uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Pronto, fiz um misto quente. Pessoal, se eu colocar um pão, duas fatias de queijo e uma fatia de presunto, quem é que está em excesso aí? O queijo, porque a proporção não era um pão, uma fatia de queijo e uma fatia de presunto para eu formar o meu misto quente. Não era isso? Se eu coloquei um reagente em excesso, pessoal, ele vai estar em excesso, então ele vai sobrar na reação e não vai reagir. Ele está em excesso, tá? Uma coisa que eu quero lembrar vocês é isso. O reagente que está em excesso, ele não reage totalmente. Ele só reage na quantidade que ele tem que reagir. Se você colocou ele em quantidade alta, achando que vai obter grandes quantidades de produto por conta disso, está errado, tá? Ele só vai reagir na proporção correta, que tem que reagir. Por quê? Isso obedece à lei de Proust. Toda reação ela vai obedecer a sua proporção, que é fixa, imutável. Ela não vai mudar a proporção dela. Certo? A proporção é sempre a mesma. Outra, pureza dos reagentes. Os reagentes não são totalmente puros. Se não são totalmente puros, eles contêm impurezas. E essas impurezas não reagem na reação. Então, só vai reagir a quantidade pura que eu tenho daquele reagente. E eu tenho que calcular na questão quanto é que eu tenho de pureza daquele reagente. Daqui a pouco eu mostro. E o rendimento de reação, pessoal, é porque nem as reações ela não ocorrem com rendimento de 100%, certo? Porque vai chegar um momento que ela vai atingir o equilíbrio químico, onde o produto volta a ser reagente. Tá legal? Então, o rendimento nunca é 100%. O produto, ele nunca é 100% do reagente. O reagente ainda vai estar lá, existindo um pouquinho. Tá? Só que a gente não consegue observar esse equilíbrio, esse produto voltando a ser reagente. A gente não consegue observar olho nu. Mas existe isso. É tanto que nenhuma reação ela é 100% de rendimento. Ela não ocorre com esse rendimento de 100%. Beleza? E eu tenho que calcular também esse rendimento, essa quantidade formada a partir do rendimento da reação. Certo? Então, eu separei aqui questões para a gente resolver para fazer na prática. Não adianta estequiometria a gente ficar falando só de teoria aqui. Tem que botar em prática, é matemática. Tá? Então, a primeira questão é essa. O superóxido de potássio, KO2, é usado em máscaras de respiração para gerar oxigênio. Certo? Então, tem o superóxido de potássio, perdão, KO2. Então, eu tenho 4 mols dele, 2 mols de água, 4 mols de hidróxido de potássio e 3 mols de oxigênio. Pessoal, esses coeficientes estequiométricos aqui é a quantidade em mol que é formada, certo? E consumida, no caso. Então, pessoal, essa daqui é a sua receitinha de bolo. Isso aqui não muda, certo? Olha o que eu vou falar na questão. Qual é o reagente limitante quando 0,15 mol de superóxido de potássio é misturado com 0,1 mol de água? Tá? Vou parar nessa questão aqui. Como é que eu vou saber quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso? Vai fazer o seguinte. Tá vendo que ele lhe deu duas quantidades aí? Ele lhe deu essa quantidade e lhe deu essa quantidade. Pessoal, você vai ter que fazer duas regrinhas de 3 aqui. Tá bom? A primeira regra de 3 é a seguinte. Você pega essa fórmula aqui, que é a sua receita de bolo, que não muda. O que é que você tem? Você tem 4 mol, tá? De superóxido de potássio
precisa de 2 mols de água. É o que está aí na sua receita de bolo, tá? Eita, perdão. Sua receita de bolo. Vamos escolher qualquer um desses dois e fazer a primeira regra de 3, tá? Então, ó, se eu utilizar 0,15 mol de CO2, quanto de água eu vou precisar para essa reação? A lógica aqui é essa. 4 mols de superóxido de potássio precisa de 2 mols de água. Se eu tiver 0,15 mol de superóxido de potássio, quanto de água eu vou precisar? Tá? Então, você vai ter que fazer uma regra de 3. 0,15 vezes 2 mols de água é igual a 0,3. 4 vezes x, o 4 está multiplicando o x, vem para cá, dividindo, certo? Então, você vai ter que 0,3 dividido por 4. Pessoal, você vai obter um valor de 0,075 mol de água, tá? E água aqui, ó. Galera, se você já for perspicaz, você já vai matar aqui quem é o limitante, quem é excesso. Tá? Por quê? Se você botou 0,15 mol de superóxido de potássio, você precisaria dessa quantidade de água. 0,075 mol de água. Só que na questão, ele disse que não colocou essa quantidade, ela colocou quanto? 0,1. Pessoal, 0,1 é maior do que 0,075. Com isso, você colocou 0,025 mol de água que estão em excesso. Você colocou 0,1 mol, mas você precisava de apenas 0,075 mol. Você colocou 0,025 mol de água a mais. Então, quem é o reagente que está em excesso? É a água, H2O. Tá? A água é o reagente que está em excesso, porque colocou quantidades a mais. Essa quantidade foi a mais. Qual é a regra de 3? A outra regra de 3 que eu falei é a seguinte. Se você não se sentir confiante em perceber isso na primeira regra de 3, você faz uma segunda regra de 3 que é para confirmar que você está certo. Você pega a de cima, que é a mesma, não muda, que é a receita de bolo, 4 mol de superóxido de potássio, precisa de 2 mols de água. Tá? Quanto de superóxido, vou chamar de isso. Quanto de superóxido de potássio eu vou precisar quando usar 0,1 mol de água? Regra de 3, meio pelos extremos. Você vai ter que Y é igual a 4 vezes 0,1, pessoal. Tá? 4 vezes 0,1 é igual a 0,4. O 2 que estava multiplicando o Y vem para cá dividindo. 0,4 dividido por 2, 0,4 dividido por 2 é igual a 0,2 mol. Galera, olha aqui a lógica. Quando você utilizou 0,1 mol de água, você necessitaria de 0,2 mols de superóxido de potássio. Só que na questão ele colocou 0,15 mol. Tá? Se você colocou 0,15 e precisar de 0,2, está faltando para reagir totalmente com essa quantidade. Se está faltando reagente, quer dizer que essa quantidade que você colocou aqui é uma quantidade a mais do que você precisaria. Com isso, a água é o reagente em excesso. Beleza? Então, a água, como a gente já descobriu, é o nosso reagente em excesso.
Aí a questão fala o seguinte, ele quer o reagente limitante. Então, o reagente limitante é o superóxido de potássio. Quando esse superóxido acabar de ser consumido, eu vou consumir apenas 0,075 mol de água. Vai restar essa quantidade aqui de água na reação, certo? Aí ele fala, nessas condições, qual é a quantidade máxima de oxigênio em mol que pode ser produzida? Como é que eu vou saber a quantidade de oxigênio, pessoal? Você tem dois reagentes. Qual que eu vou escolher para calcular a quantidade de oxigênio? Você vai escolher sempre o limitante. Porque se você escolher o que está em excesso, você vai obter uma quantidade de oxigênio que é falsa. Imagine. Eu volto lá, por exemplo, misto quente. Eu tenho que ter um pão, uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Se eu colocar um pão, uma fatia de queijo e duas de presunto e for calcular com presunto, eu vou imaginar que eu vou ter dois misto quente, porque eu tenho duas fatias de presunto. Só que você não vai ter dois misto quente, porque você não tem outra fatia de queijo e você não tem outra fatia de pão. Com isso, você tem que sempre calcular o produto a partir do reagente limitante, beleza? Reagente limitante é o KO2, superóxido de potássio. Então, ó, 4 mol de KO2. Opa, horrível. Mol de KO2 forma 3 mols de O2, oxigênio. Tá ali na minha receitinha de bolo, tá? Quantos mols de oxigênio eu vou obter quando eu utilizo 0,15 mol de superóxido de potássio? Então, Z vai ser igual a 4, que estava multiplicando ele, vem para cá dividindo, e 0,15 vezes 3 é igual a 0,45. 0,45 dividido por 4, isso vai dar igual a 0,1125 mol. Tá? Então, essa é a quantidade de oxigênio formada a partir dessa reação aqui, dessas quantidades. Beleza? Se você utilizasse a água, iria dar um valor maior do que o real, que é 0,1125. Então, é assim que você resolve questões de reagente limitante e reagente em excesso. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Beleza. Primeira questão já foi. Segunda. Soluções de amônia são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica. A amônia pode ser preparada por inúmeras formas. Dentre elas, eu tenho o óxido de cálcio mais o cloreto de amônio, vai dar amônia mais água mais cloreto de cálcio. Aí ele fala o seguinte, partindo de 224 gramas de óxido de cálcio, obtiveram-se 102 gramas de amônia. O rendimento percentual da reação foi dito. Então aqui, pessoal, ele quer saber o rendimento dessa reação quando eu formo 102 gramas de amônia, tá? Então vamos por partes, beleza? A equação já veio com os coeficientes, isso quer dizer que ela já está balanceada. Se a questão lhe der os coeficientes errados, ela lhe induziu ao erro, você ganha a questão. Beleza? Então, você quer trabalhar com quem? Com óxido de cálcio e com amônia. Então, com esse rapaz aqui e este senhor aqui, tá? Vou apagar este risquinho, porque para não induzir ao erro. Pessoal, se ele está trabalhando com gramas, você vai ter que transformar esses números de mol aqui na frente em gramas. Como é que eu faço isso? Eu tenho 1 mol de CaO, que é o óxido de cálcio, e pela fórmula, número de mol é igual a massa utilizada sobre a massa molecular. Se eu for fazer meio pelos extremos, a massa que eu tenho aqui é o número de mol vezes a massa molecular. Vou fazer isso para os dois, tá? Massa
de CaO, vou fazer para o CaO primeiro, óxido de cálcio, vai ser a massa que eu descobri é igual número de mol, que eu tenho 1, vezes a massa molar dele. Pessoal, como é que eu sei a massa molar? Massa molar, eu vou somar a massa de todo mundo que está aqui dentro. O cálcio tem 40, mais 16 do oxigênio. 40 mais 16 é igual a 56. Então, a massa de óxido de cálcio que eu tenho é 56 gramas. Tá? Aí agora eu vou fazer para a amônia, que ele quer aqui. Isso antes de começar a fazer realmente o rendimento, beleza? Eu tenho que transformar o mol que eu tenho para gramas, porque ele está colocando gramas aqui na questão. Então, para a amônia, você vai usar a mesma fórmula. Massa, que você vai ter de fato, é igual ao número de mol vezes a massa molecular da amônia. Massa é igual ao número de mol da amônia, aqui na questão são 2. Então, você tem 2 mol vezes a massa de amônia, massa molecular de amônia. N aqui vale 14, mais você tem 3 hidrogênio, perdão. Tem 3 hidrogênio. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 14 dá 17. Então, a massa molecular da amônia é 17. 2 vezes 17, então a massa de fato de amônia que você tem é igual a 34 gramas, tá? Isso daqui para a gente poder realmente fazer a questão agora. Como é que eu vou fazer a questão? Vamos lá. Só, eu sei que pela minha receita de bolo, eu tenho que 56 gramas de óxido de cálcio formam 34 gramas de amônia. É o que está aqui na minha receitinha de bolo. Aqui eu tenho 56 gramas, aqui eu tenho 34 gramas. Você utilizou quanto de óxido de cálcio? Eu utilizei 224 gramas. Pessoal, toda vez que for questão de rendimento, você calcula primeiro considerando que esse rendimento é de 100%. Tá? Então, você faz aqui normal. 56 gramas é igual a 34 gramas. 224 gramas, que foi o que eu utilizei, vão me formar quantos aqui? Estou supondo, é meu rendimento teórico. Tá? Então, meu rendimento teórico, pessoal, vai ser o meu de 100%. Então, ó, 56 vezes x, esse 56 está multiplicando x. Vem para cá já dividindo, tá? 224 vezes 34. Vai dar 7.616. Pessoal, você vai dividir 7.616 dividido por 56, que é igual a 136 gramas. Agora vamos entender o que a gente fez aqui. Esse daqui é meu rendimento teórico, RT, que ele é igual a 100%. Esse é meu rendimento teórico, tá? Que eu calculo sempre para 100%. É o que eu acho que vai vir. Só que a gente percebeu que só formou 102 gramas de amônia. Era para formar quanto? 136. Ele quer saber se formou menos do que 100%, qual é o meu rendimento real? Pessoal, o rendimento real de uma reação é sempre menor do que o rendimento teórico. Tá? Porque o rendimento teórico é sempre 100%. O rendimento real é menor porque é menor a porcentagem dela. Então, o que você vai fazer? Você já sabe que 136 gramas era o que eu devia ter formado, e isso daqui é meu 100%. Tá? Qual é a porcentagem, Y aqui, qual é a porcentagem, quando eu formar 102 gramas? Beleza? Mesma coisa, meio pelos extremos. Y multiplicou 136, então 136 vem para cá dividindo, porque está multiplicando a incógnita. 102 vezes 100 é igual a 102 e você acrescenta 2 zeros. Então vai dar 10.200. Você vai ter que 10.200 dividido por 136 vai dar igual a 75, já que ele quer porcentagem, 75%. Letra D. Tá? Então,
você tem que fazer esses passos aqui, lembrando que o rendimento teórico é sempre maior do que o meu rendimento real. Olha o rendimento real dessa reação quanto foi? 75%. Olha o rendimento teórico, sempre 100%. Tá? Lembrando, nenhuma reação ela ocorre com 100% de rendimento. Pode chegar até 99,9%, mas não é 100%. Tranquilo, galera? Então, esse é o método que você faz para resolver questões de rendimento de reação. Primeiro você descobre o rendimento teórico, quanto é do rendimento teórico, que é 100%. Depois você faz o rendimento real, que é descobrindo qual é o rendimento daquela questão, ou daquela reação. Tá? Lembrando que as unidades têm que ser sempre compatíveis. Beleza? Então aqui seria a letra D. Última questão é uma questão mais elaboradinha. O acetileno, gás utilizado em maçaricos, pode ser obtido a partir do carbeto de cálcio, que é o carbureto, de acordo com a equação. Ó, já está balanceado, pessoal. Já tem um coeficiente aqui, então já está balanceado. Utilizando-se 1 kg de carbureto, 1 kg deste daqui, com 36% de impurezas, o volume de acetileno obtido nas CNTP em litros é de aproximadamente... Olha, quanta que é coisa, vai Maria. Então, vamos lá devagar, beleza? Primeiramente, eu tenho que saber quanto de carbureto deste 1 kg eu tenho. Por quê? Pessoal, se eu botei 1 kg deste miserento e estou dizendo que 36% dele é impureza, eu estou dizendo que destes 1 kg, apenas 64% dele é puro. Ou seja, de 1 kg, 64% dele é carbureto. O resto é impureza. Então, eu tenho que saber quanto, de fato, eu vou reagir desse carbureto aqui. Como é que eu faço isso? Na regra de 3. 1 kg, tá? 1 kg é meu total, então é meu 100%. Se eu tenho 64% de pureza dele, quanto é que eu tenho de fato dele? X, de carbureto. Então, meio pelos extremos, você vai ter que o 100 que multiplicou a hipócrita vem para baixo, 64% vezes 1 vai dar 64, tá? Vai ter por cento aqui, você tira, vai sobrar a unidade em quilo. Então, é 64 dividido por 100, que vai dar igual a 0,64 quilos. Pessoal, transforma isso daí para grama, e fica mais fácil trabalhar, porque essas unidades aqui vão ser em gramas, beleza? Então, perdão, rapidão, tem uma pulseirinha. Você tem que transformar 0,64 quilos em gramas. Você multiplica isso daí por 1000, que vai dar 640 gramas que vão participar da reação. Tá? Primeiro passo é isso. Toda vez que a questão disser que é de pureza, você tem que saber o quanto de fato é que eu tenho daquele reagente. Porque o resto é impureza, ele não vai reagir. Então, de 1000 gramas, ó, de 1000 gramas, 360 gramas não vai reagir porque são impurezas. Tá bom? Aí agora eu vou ter que saber o quanto eu utilizei pela minha receita de bolo aqui, do carbureto e do acetileno, tá? E descobrir o quanto de acetileno foi formado. Beleza? Então, vamos aqui um de cada vez. Ó, pela minha receita de bolo, essa quantidade em massa aqui vai formar essa quantidade em massa aqui. Tá? Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol também. Como é que eu vou saber essas massas? Essas massas aqui, pessoal, são as massas moleculares. Essa questão não lhe trouxe essas massas, mas se fosse uma questão de prova, valendo mesmo, ela tinha que ter uma tabela periódica ou as massas aqui na questão, certo? Então, vamos fazer aqui. O cálcio tem 40 gramas, o carbono tem 12. Então, 12 vezes 2 dá 24.
24 mais 40 dá 64 gramas de CaC2. Tá? Isso produz a quantidade em massa de acetileno. O carbono tem 12, então 12 vezes 2 dá 24. O hidrogênio tem 1, 1 vezes, pesa 1, então 1 vezes 2 dá 2. Então 24 mais 2 vai dar 26 gramas de acetileno, que é C2H2. Então, pela minha receita de bolo, pessoal, 64 gramas de carbureto produz 26 gramas de acetileno, certo? Quanto de acetileno eu vou formar quando eu utilizar 640 gramas de carbureto? Pessoal, pela lei de Proust, as proporções se mantêm. Você faz a regra de 3 se você quiser, mas perceba, de 64 para 640, eu multipliquei isso aqui por 10. Então, daqui para cá, você vai ter que multiplicar por 10 também, porque as proporções se mantêm. Então, de 64 para cá, eu multipliquei por 10. De 26, quanto eu vou ter aqui? Exatamente, 26 vezes 10 vai dar 260 gramas de acetileno. Beleza? Questão acabou aí? Não. Perceba que a letra E tem exatamente 260, que é para você achar que já acabou a questão. Mas ela não acabou, porque a questão não pede a quantidade em gramas formada de acetileno. Ela pede o volume de acetileno formado. Tá? Como é que eu vou saber disso? Você vai ter que lembrar daquela formulazinha. PV-NRT. Ou você lembrar daquela relação fundamental da estequiometria, que na CNTP, 1 mol de qualquer gás vai ocupar 24,4 litros. Qualquer uma dessas duas que você utilizar, pessoal, vai sair a resposta correta. Beleza? Qualquer uma que você quiser. Vamos fazer pelas duas, tá bom? Para a gente ver como é que seria. Primeiramente, eu tenho que saber aqui, eu estou usando mol e aqui eu uso mol. Eu não posso jogar aqui 260 gramas nas fórmulas e nem aqui. Então, como é que eu transformo isso daqui para mol? Número de mol, N, é igual a massa utilizada sobre a massa molar. Então, o número de mol é igual a massa utilizada, que é 260 gramas, tá? Dividido pela massa molecular dele, que é quanto? 26. 26 gramas. Isso daqui nos ajudou bastante. 260 por 26 é igual a 10 mol. Mols, no caso, né? Então, qualquer um dos dois jeitos sai. Vamos fazer pelo primeiro. Você sabe que 1 mol na CNTP de qualquer gás tem que ocupar 24,4 litros, tá? Quando você tiver 10 mol, você vai ocupar quantos litros aqui? Então, você vai ocupar 10 vezes 24 é igual a 244 litros. Já sabe que é a letra D, certo? Agora, você pode fazer por PV-NRT. Como é que você vai fazer por PV-NRT? Pessoal, CNTP, a pressão é igual a 1. Então, isso daqui eu cancelo. O volume eu vou descobrir. Eu vou descobrir o volume molar. Então, esse N passa para cá, dividindo assim. Vou fazer devagar. Esse N vem para cá, eu quero saber o volume molar. Então, é volume molar é igual a R vezes T. Na CNTP, a temperatura é igual a 0 graus Celsius. Que transformando para Kelvin, tem que ser em Kelvin, tá? Senão isso aqui vai dar 0. Transformando para Kelvin, isso aqui vai dar 273 Kelvin. Então, ó, volume molar é igual a R, que é a constante dos gases ideais,
que é 0,082 vezes 273 Kelvin. Só que tem um alento, pessoal. Isso daqui é para quando for 1 mol. Eu não tenho 1 mol. Eu tenho quantos mols agora? 10. Então, esse volume não pode ser o volume molar, tá? Então, esse número de mol não pode sair da vida, perdão. Então, esse 10 vai ter que ser considerado o N aqui. Então, aqui eu tenho que ser 10 mols. É tanto que na questão ela não pede volume molar. Na questão ele pede apenas o volume. Então, tem que considerar o número de mol, que é igual a 10. Beleza? Então, volume é igual a 0,082 vezes 273 vezes 10. Isso vai dar exatamente, aproximadamente, no caso, né, 223,86. Aproximadamente 224. Porque esse valor aqui de 24,4 ele é um valor aproximado também. Tá certo? Então, pessoal, então aqui dá aproximadamente, tanto que ele pede aqui, ó, aproximadamente 224 litros. Certo? Então, é assim que a gente resolve questões de rendimento, de pureza e de reagente limitante e reagente em excesso, tá? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.